A Invocação do Mal, que chegou aos cinemas em 2013, é um dos filmes de terror mais aclamados das últimas décadas. Inspirado em fatos verídicos, a obra acompanha a família Perron, que se muda para uma casa mal assombrada em Hot, na Islândia, nos Estados Unidos. Bom, você já viu falar sobre a família Perron, né? Que é a família que foi baseada nessa família foi baseado o filme, né, Invocação do Mal, um dos filmes de 2013, né, um dos filmes de mais aclamados das últimas décadas. A família Perron, assombrosas histórias, a real por trás da Invocação do Mal, é o que a gente vai ver hoje com vocês. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala galera, eu sou o Jordão Amorim, chegando com mais vídeo aqui no canal. Espero que vocês gostem bastante. Bom, mas antes disso, eu já vou pedir para você, deixe aquele like, se inscreve no canal, ative a sua notificação e dá aquela ajuda. Quem olhou os outros vídeos visualizando, deixa o like. Quem não se inscreve, se inscreve e dá aquela força bastante. Quem quer chegar a 100 inscritos, poder chegar a 1000 inscritos, então ajuda bastante, galera. Compartilhe com o pai, com a mãe e pede aquela força grande para cada um poder se inscrever. Bom, a família Perron, então, a assombrosa história da família Perron por trás da Invocação do Mal. Durante a década lá de 1970, né, um espírito maligno atormentou a família e serviu de inspiração para um dos filmes de terror mais bem sucedidos dos anos, o tal do filme aí, Invocação do Mal. A Invocação do Mal chegou ao cinema em 2013 e é um dos filmes de terror mais aclamados das últimas décadas, inspirado em fatos verídicos. A obra acompanha então aí a família Perron, que se muda para uma casa mal assombrada em Hot, na Islândia, nos Estados Unidos. Então logo a residência que eles se mudam aí começa a presenciar eventos sobrenaturais. Contrataram então os famosos investigadores dos fenômenos paranormais Ed e Lorraine, né, aí que estudaram o caso. No filme se depararam com um desfecho satisfatório, no qual, né, o exorcista lá consegue fazer o exorcismo e expulsar o demônio que atormentava a família. No entanto, na vida real, as coisas se desenvolvem drasticamente um pouco mais diferentes sobre essa família. Então, a família é formada por Caroline, Roger e suas 5 filhas. A família mudou-se para uma fazenda em Rod, então lá na Islândia, em janeiro de 1971. As antigas casas possuíam um enorme território, então a casa que se mudaram possuía um enorme território, incluindo 14 quartos essa casa. Imediatamente após a mudança, eles começaram a notar fatos aí estranhos, ou seja, fatos sobrenaturais. Exemplos tais como vassouras que se movimentavam sozinhas durante a casa, pequenas pilhas de poeira que se juntavam, né, no centro da cozinha, esperando para ser colocado então no lixeiro, né, ou seja, no lixo. E as crianças então da Lorraine e de Roger, né, elas começaram aí, alegaram, né, e começaram a ver espíritos ao redor da casa. Enquanto alguns pareciam então inofensivos, brincavam e chegavam a dar beijinho, boa noite nas crianças, havia aqueles que se mostravam aí agitados e agressivos. De acordo com a Andrea, uma das filhas, né, do seu pai, sentia presença fria e fedorenta no porão. Eventualmente, camas levitavam no quarto e aparelhos de aquecimento falhavam aí sem explicação. Então, algo começou a acontecer na casa. Cada dia mais, algo mais foi acontecendo na casa dessa família, né? Como aí ar começou a parar de funcionar, camas levitando e vassouras se movimentando dentro da casa. Então, muita coisa começou a acontecer com essa família. Então, a mãe, Caroline, aí pesquisou a histórica da residência, né, e descobriu um passado tenebroso. Ela havia pertencido à mesma família por 8 gerações e diversas mortes violentas e misteriosas aconteceram nesse território, ou seja, na casa ali, né? Uma criança foi assassinada, outras se afogaram no lago da fazenda e outras aí se enforcaram no sótão. Aí na sua pesquisa, Caroline descobriu uma das donas da casa. Era uma mulher então chamada Bastiber. Eu acho que é assim que diz, que eu não sou bom de inglês, né? Que era a dona dessa casa, que morou na propriedade durante o século XIX. Ela era conhecida por ser satanista, de estar envolvida em um caso de assassinato de uma criança. Então a mãe, investigando nisso sobre mais, né, descobriu a antiga dona dessa casa, né, lá do século XIX. Então ela é satanista e ela foi envolvida no caso de assassinato de uma criança, além de ser bruxa, né? E ela se enforcou então na parte externa desta casa aí, e essa lápide continua e pode ser encontrada no cemitério aí da cidade. Então a família desconfiava dessa antiga dona, tal de Basper,
que era a presença maligna da casa, que era essa antiga dona que era a presença tão maligna da casa. Ela se considerava dona da casa, e ainda por mais passados tantos anos, né, ela se considerava dona da casa. E esse resenha de competições que minha mãe fazia por essa posição, contou Andreas. Então, essa dona da casa competia com a mãe dela contra uma das filhas mais velhas, né? Que essa antiga bruxa, então, ela competia com a mãe dela nesta casa. Então, essa antiga bruxa era uma criatura horrível. A descrição é que ela tinha um rosto semelhante a uma comédia abelha desidratada, cheia de vermes e sem característica nenhuma. Ou seja, sem característica nenhuma humana. Ou sendo lá, não parecia nem um pouco humano. Sua cabeça era acinzentada e era inclinada para um lado, como se o seu pescoço tivesse sido quebrado. E o mau cheiro ficava no quarto quando ela estava presente. Então, no quarto ou qualquer lugar na cozinha onde ela estivesse presente, né, essa antiga dona, e ficava um mau cheiro ali, cheiro fedorento, né. Então, após as ameaças para que os Perón, especialmente Caroline, né, que seja a mãe dessa guria que conta essa história, né, que sofreu bastante ataque, para que essa mãe dessa guria deixasse a casa, uma desconfiança de que uma desconfiança ele surgiu, né, de que a mãe estava então sendo possuída pela bruxa, atormentou a família, que decidiu pedir ajuda para Ed e Lorraine, dos investigadores então paranormais, para vir para sua casa. Por vários anos os investigadores então tentaram ajudar. No começo, Lorraine, que é o médico, tentou se comunicar com esse espírito para ver o que queria, com essa ex-dona da casa, para ver o que ela queria, né, que atormentava tanto a família ali, mas não deu certo e os ataques então começaram a se intensificar. Então, cada vez mais os ataques foram pior contra a mãe dessa guria, os ataques a se intensificar cada vez mais. Foi quando decidiram realizar um exorcismo. Então, lá se juntaram Ed e Lorraine, os investigadores aí paranormais, tentaram fazer um exorcismo para ver se expulsava então, né, essa ex-dona da casa aí. Ou seja, essa entidade, né, se expulsasse essa entidade para parar de atormentar essa família. Sobre então a noite do exorcismo, ou seja, a noite da cerimônia que foi realizada, então a filha mais velha, Andres, explicou que a noite em que pensou que viria a sua mãe a morrer, né, foi a noite mais terrível de todas, na noite do exorcismo, né. Ela falou com uma voz que nunca tinha ouvido antes, e uma força que não é desse mundo, jogou a 6 metros de distância em outra sala. Então ela viu a sua mãe sendo arremessada, né, por essa entidade a 6 metros, né, de uma sala para outra. Então imagina a força, né, dessa entidade para poder jogar uma pessoa, né, jogou de uma sala para outra, tirou a 6 metros no momento que estava sendo então realizado esse exorcismo para ver se expulsava esse demônio, ou seja, essa ex-dona da casa. Então, apesar daí das tentativas do casal Red de livrar então a família do espírito maligno, a situação se agravou. Foi então com o marido, ou seja, Roger, né, decidiu que os investigadores deveriam deixar a casa imediatamente. E os Perón viveram, então a família acabou vivendo aí nessa casa por mais 10 anos, até ter condições financeiras de se mudar em 1980, quando foram para Geórgia. Então ali a família continuou, né, não adiantou nada, esses exorcismos, as coisas começaram a piorar. Então o Roger, então, que seja o pai dessa guria, né, acabou então pedindo para os investigadores sair da casa imediatamente e continuar morando nessa casa, sofrendo esse ataque, né, por 10 anos até eles conseguirem ter condições financeiras para poder se mudar. Então foi lá em 1980, quando eles tiveram essas condições, né, eles acabaram se mudando lá para Geórgia. Então, e acabou essa tentação, né, ou seja, desse filme, vai ser um filme terror que eles passaram 10 anos, né, aí sendo atentado por esse espírito maligno aí, né. E a filha mais velha, então, da casa aí, né, ela escreveu 3 livros sobre a experiência que ela passou durante esses 10 anos nessa casa, e hoje ela viaja dando palestra para o mundo todo. Então ela acabou escrevendo, né, 3 livros sobre o que ela passou, e hoje ela passa dando palestra aí para o mundo todo, viaja e dando palestra para o mundo todo, né. Bom, galera, foi esse meu vídeo, espero que vocês tenham gostado muito, mas não esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com o pai e mãe e ajuda bastante a poder crescer junto com vocês. Tamo junto, até a próxima, fui!